Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Proac Lab e Subversia apresentam primeiro Festival Enreda Raízes. Olá, eu sou o Baga Defente e estou aqui para falar sobre o filme Algumas Coisas Preciosas que eu estou escrevendo no Festival Enredo, na categoria Artes Plásticas. Esse filme ele é um primeiro experimento numa ideia que eu já tenho há algum tempo, que é trabalhar materiais de arquivo, tanto pessoais quanto de domínio público, e a partir dessas imagens que são prioritariamente documentais, criar ficções. Então, nesse filme especificamente, eu parto de um material que eu gravei em 2010, em Super 8, quando eu vim visitar Botucatu, cidade na qual eu moro já há quase 10 anos. E a partir dessas memórias pessoais minhas, eu criei uma história de uma outra pessoa. Então eu mesclo memórias pessoais com memórias inventadas. Então tem um narrador que conta a surpresa que ele teve, os resgates de memória que ele pôde fazer a partir do encontro desse material supostamente gravado nos anos 70. Então a minha intenção é questionar esses limites, né, entre ficção, documentário, o quanto da memória que nós temos é real, o quanto da memória que nós temos é inventada e questões afins. Sobre a temática, né, com a proposta Raízes, eu acredito que esse filme dialoga justamente pelo fato de mergulhar nas memórias, né, nas raízes. O personagem, a partir do contato com esse material encontrado, ele volta ao nascimento da filha, aos pais dele, às memórias de infância, às suas próprias raízes, né? O filme também, quando observado do aspecto técnico, pode ser cruzado com essa temática das raízes por trazer o Super 8, né, que podemos dizer que é a raiz do vídeo caseiro, né, da possibilidade da pessoa que não era profissional gravar, registrar as suas memórias, né, fazer as suas imagens, e depois eu salto para o VHS, que seria a mesma coisa, só que no contexto já do vídeo, né, antes do vídeo digital, vídeo analógico. Enfim, eu acredito que o vídeo possa falar por si melhor do que eu mesmo. Então, convido vocês para assistir algumas coisas preciosas e é isso aí. Muito obrigado. Hoje cedo eu estava aqui em casa, já tinha lido um pouco, escrito um tanto, passado raiva na internet, estava tão sem ter o que fazer que resolvi fuçar naquele quartinho dos fundos, aquele onde sua mãe entulhava as coisas, sabe? Passei a tarde abrindo armários, caixas e memórias que há muito tempo só juntavam poeira. Era tanta poeira que tive que colocar uma máscara. Tinha tanta tranqueira, tanto cacareco, que eu pensei, tem que ter alguma coisa valiosa aqui, né? Procurei e achei preciosidades, filho. Coisas que eu nem lembrava, ou que já tinha dado por perdidas. Tipo isso daqui. Sabe o que é? É um filme em Super 8. Se mostrar para as crianças, vão achar que são esses efeitinhos de celular, sabe? Gravei isso em 77, 78. Você era recém-nascida. Aproveitamos as férias e fomos visitar sua tia na comunidade que ela morava, num bairro rural no interior. Acho que era Botucatu, um lance meio natureza, tudo alternativo, bem hippie, bem a cara da tua tia. Olha aí nós três. Comprei essa câmera um pouco antes de você nascer. Foi nossa primeira viagem com ela. Antes disso, só tinha gravado uma coisa em casa, incluído seu pai. Você nunca assistiu isso, né? O projetor parou de funcionar quando você era pequeno. Aí logo veio o videocassete e ele ficou esquecido. Nem sei que fim levou. Da VHS você lembra, né? Era uma câmera grande,
Filmei muita coisa da escola com ela. Também achei umas fitas e um videocassete, aquele que você usava para gravar programas da TV, mas ele não funcionou. Abri ele e dei uma limpada, mas não funcionou. Liguei em umas assistências, mas ninguém quis nem dar uma olhada. Me disseram que nem valia a pena, que essa tecnologia já era obsoleta. Pois é, tão obsoleta que me permitiu viajar no tempo. Passei o resto do dia me achando nas minhas lembranças. Primeiro, lembrei do nascimento do meu neto. Ele me levou ao teu. O teu me trouxe tua mãe. Tua mãe me levou a minha a teu avô. E os dois a minha infância. E lá, me lembrei de um sonho que eu sempre tinha quando eu era criança. Mas acho que nunca havia pensado nele depois de adulto. Inclusive, nele eu também viajava no tempo. Eu caminhava por um lugar desconhecido, enquanto tudo passava muito rápido, só que para trás. De repente, eu via dinossauros. Aí eu tentava falar, mas não conseguia. Sonhei muitas vezes com isso, e nessa hora eu ficava assustado e acordava. Mas depois, sonhando esse mesmo sonho várias vezes, eu entendi que não precisava mais falar. E todos os barulhos, os sons, começavam a sumir. Então eu seguia caminhando e as coisas ao meu redor iam se transformando. Meu corpo meio que deixava de existir. Tudo se tornava meio abstrato. Só que quanto mais as coisas perdiam a forma, mais tudo ganhava sentido. E eu permanecia ali, naquela imensidão silenciosa, mergulhado no nada. A única coisa que existia lá era a força infinita de um universo em potencial, tipo uma semente. Eu me sentia fora do tempo e do espaço, ou melhor, antes do espaço-tempo. Era como se eu estivesse no pré-princípio de tudo, tipo 1 milionésimo de segundos antes do Big Bang, do som primordial, do nascimento da linguagem. Fui longe, né? Peguei o telefone só para dizer que eu encontrei essas velharias, que estou com saudades, e olha onde eu fui parar. Me desculpa pelo áudio longo, tá? Você conhece alguém que pode passar essas fitas por computador? E adorar ver o que tem gravado nelas. Viu? Se quiserem vir almoçar aqui no fim de semana, me avisa. Posso fazer aquelas deliciosas empanadas que você tanto gosta. Um beijo grande, filha. Te amo. Camaleão, artista visual, educador, músico, e tô gravando esse vídeo para apresentar para vocês um pouco sobre a minha obra chamada Mantiquir. A Mantiquir traduz do tupi-guarani para o português Montanha que Chora. É uma pintura mural que eu realizei na cidade de Guaratinguetá no mês de janeiro em 2021. Essa obra é inspirada na Serra da Mantiqueira, na sua fauna e flora. Alguns meses antes de eu realizar a obra, recebi uma fotografia de um lobo-guará próximo à cidade, próximo à rodovia Presidente Dutra. Essa fotografia me chamou a atenção, pois ao fundo estava a cidade. Um animal ameaçado de extinção como o lobo-guará tão próximo de nós. O local onde foi pintado tem a sigla CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados. Está no bairro do Parque do Sol. Eu levei 16 dias aproximadamente para completar a obra. Eu utilizei a técnica da aerografia e o material foi tinta acrílica à base d'água. Ao redor do lobo-guará eu fiz uma flora fantástica, inspirada nas cores da flora da Serra da Mantiqueira. Para realizar a obra eu utilizei o estilo livre. Fui criando as imagens a partir das minhas referências.
As combinações de cores também aconteceram desse modo. Não utilizei nenhuma técnica de proporção para fazer o animal lobo-guará, apenas fui à mão livre, referenciado por uma fotografia. A obra Mantiquir é uma obra pública e está 24 horas por dia à disposição do público. Ela foi pintada na entrada de um CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, e também ao lado de uma pista de skate e uma quadra de esportes. As dimensões do muro são 5 metros por 9 metros. Após finalizada a pintura, passei uma camada de verniz acrílico. Muito obrigado pela oportunidade, Festival Enreda, e por possibilitar de eu expandir minhas raízes artísticas. Um abraço a todos. Olá, eu sou o Sé Cordeiro, sou o autor da obra do mural chamado Calmaria do Mato, Poesia das Cores. É um mural pintado num bairro rural da cidade de Cunha, especificamente no bairro chamado Jacuí. Ele está logo na entrada desse bairro e ele é uma parede externa de um boteco de roça bem comum por aqui, né? Antes tinham mais, mas ainda existem alguns. E ficava ao lado de uma creche que minha filha frequentava no momento pré-pandemia. Então era um lugar que eu quase sempre estava por ali, às vezes estacionava meu carro ali do lado e a parede sempre parecia que ela me pedia para ser pintada, era essa sensação que eu tinha. E o meu trabalho, né, há alguns anos, ele já vem falando sobre essa temática da natureza, dos animais, das plantas. Eu tenho a figura feminina como quase que o tema central da minha obra, né? Quase que um outro eu, onde eu falo de outras coisas mais sutis. E eu venho construindo essa linguagem visual aqui em alguns painéis pela cidade, alguns murais pela cidade, e essa obra é mais uma delas, assim. Todos, de uma certa forma, têm uma correlação na temática de enaltecer essa vida simples, essa vida conectada com o básico, com a natureza, trazendo esse tema da preservação ambiental, da beleza no simples, resumindo assim, né? Seja numa galinha, num cavalo, num buquê de flores, nas plantas, na sua horta, e trazer para a cultura local, para as pessoas aqui de Cunha, né? A magnitude, a grandeza, a nobreza que é essa vida simples, né? Que é um caminho de reconstrução de mundo, eu acredito, sabe? Eu acho que o caminho é por aí, a gente recuperar nossas terras, nossas águas, saber que a felicidade mora aí, né? E não em bens materiais, em luxúria. E acho que é isso que eu tento traduzir nas obras que eu tenho feito nos últimos 2, 3 anos, principalmente. E essa obra fala disso também, né? Os próprios animais que eu retratei eram animais que estavam ali, a galinha era a galinha do vizinho, o cavalo era o que ficava no campo de futebol em frente. Então essa obra é totalmente composta por elementos do local e para as pessoas do local, do bairro, para quem passa, para turista, com essa mensagem de leveza, de beleza, de simplicidade. É isso. Obrigado. Me chamo Lara Isis, sou artista visual, desenvolvo trabalhos de arte desde 2013.
Hoje eu faço um trabalho que eu assino como Lises, Arte Colagem Experimental, que é um trabalho de uma técnica mista, onde eu faço a união da colagem de imagem e outros objetos com a pintura, com a costura e outras técnicas. Essa é uma tela de 50 por 70, que traz esse corpo, né? Um corpo que traz não raízes, mas rizomas, né? Rizoma tirado da botânica, que são raízes, mas atrelado à filosofia de Deleuze e Guattari com o conceito de rizoma, né? Então, um corpo rizoma, que é um corpo agenciado pelas suas potências. Seus rizomas não vêm só de baixo, mas de todas as direções, onde as suas linhas não têm roteiros. Um corpo que busca por espaço, porque enquanto há espaço, há crescimento. Um corpo vivo que pulsa, um corpo de resistência, ético, estético, político, onde eu trago o seu sexo não mais como um castigo do patriarcado, e sim como um território fértil para florescer e crescer em todas as suas possibilidades de experimentações. Corpo Rizoma, de Lises, Arte Colagem. Olá, meu nome é Alice Quadrado, sou artesã e artista plástica. Artesã desde o ano de 2002 e artista plástica desde o ano de 2010. Tanto no meu processo artesanal quanto no processo artístico, eu desenvolvo o meu trabalho através da pesquisa na cultura popular brasileira e religiosa, em cores, formas, texturas, e aplico em cada técnica utilizada. Eu trouxe para vocês o quadro Elemento Mulher, onde eu posso fazer um resgate das minhas raízes. Eu venho de uma família onde a maioria é mulher e através dessas mulheres eu descobri a força, a garra, a perseverança na essência feminina. E aqui, esse quadro, Elemento Mulher, eu trato a árvore que gera os frutos, assim como a mulher gera os seus frutos dentro do seu ventre, a mulher que se transforma em ar, em água, em terra e em fogo. A técnica utilizada para esse quadro foi o patchwork sem costura. Ele é um trabalho todo em tecido embutido que vai dando forma e volume. O acabamento desse quadro é feito com pintura de lápis de cor aquarelável, onde eu consigo trabalhar o sombreado, nuances e também trabalhando o volume nas texturas. Eu espero que vocês gostem. Obrigada! Olá, meu nome é Rodrigo Seles, eu sou artista visual e trabalho e moro aqui em Mirassol, interior de São Paulo. Eu me formei em design em Bauru e depois fui trabalhar alguns anos em São Paulo. Mais ou menos em 2016 eu comecei minha trajetória artística na área de pintura e mais tarde eu voltei para Mirassol, que é a cidade onde eu vim. O jogo dos brilhinhos é muito do que eu costumo fazer, que é trabalhar uma narrativa em cima de um tema, usando símbolos figurativos, normalmente figuras humanas, humanoides, bestiais, com uma característica bem forte de surrealismo, mas uma estética que ela é angustiante. Eu faço isso para criar uma imersão maior em quem interage com a obra, mas ao mesmo tempo ela tem uma característica cômica, né? Ela usa da comicidade, que também é para tirar essa imersão da agonia que está representada ali, e dar um olhar um pouco mais crítico e não tão natural em cima daquele tema. Quanto ao tema, ele surgiu vendo locais, o dia a dia mesmo das pessoas, os locais de comércio, os locais de trabalho, mas também os templos religiosos aqui da região. E eu tive a ideia de criar um tema que tratasse do dia a dia, do banal, em contraposição de um jogo, né, com o tema do sublime, né, da virtude dentro de religiões específicas que a gente tem por aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa obra, ela se encontra hoje em São Paulo, na Lona Galeria, que tem outros trabalhos meus, tanto em acrílica sobre tela, como esse,
quanto outros formatos, principalmente guache e outros materiais sobre papel, que é uma das minhas técnicas principais. Esse fio tão tênue, neste fim de dia, nessa imensa rede frágil, cristalina, nesta luz de ontem, nesse rio imenso, dias tão inteiros por um fio, por um fio, tão leve, leve, leva a correnteza, cada dor em vida, cada partida, bem leve, leve, leva a correnteza, cada dor em vida, cada partida. Tão
Atualmente eu crio o Guerreiro Requilombo, que tem fragmentos de toda essa pesquisa do que é o povo brasileiro, o que é essa raiz brasileira, o que é essa ancestralidade brasileira. E alguns elementos que compõem a obra é o Deus Sol Guaraci, que é um deus indígena, a máscara é africana, a palha da costa que tem na máscara é a veste do orixá Obaluaê, que representa a cura e o elemento terra. O bambu é a ferramenta de guerra dele, representa a flexibilidade e a resistência. A folha do bambu na cabeça dele representa o orixá Yansan e o elemento ar. A folha de palmeira nas costas dele representa o quilombo dos Palmares. E essa ideia de requilombo é trazer para o contemporâneo essa ideia do aquilombamento, do quilombo, que seria as periferias, como símbolo de resistência e organização, que entra em guerras com um sistema que nega direitos. E essa máscara, o sistema o obriga a usar essa máscara de forma indireta para poder existir e resistir nessa sociedade opressora. Porque ele tem que ser o homem mau, o homem bravo e guerreiro. Isso inibe os sentimentos e as vontades dele. Outro elemento importante na obra que me traz de volta à encruzilhada é a pochete, que era de um amigo meu que faleceu, que era poeta. E a gente entrou em várias guerras junto, aqui em Registro, e conquistamos muitas coisas. Ele é um símbolo de resistência também, e de guerreiro. E por isso eu trago ele nessa obra. Eu me chamo Lara, tenho 26 anos, nasci e moro na cidade de Lençóis Paulista. Desenvolvi a obra O Sonho Enlatado, com base na obra do autor Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho. A criação dessa obra foi muito pessoal para mim, tanto pelo vínculo literário e cultural que a cidade de Lençóis Paulista tem com o autor que também nasceu em Lençóis, quanto porque nessa fase de início da vida adulta, os questionamentos dessa obra sobre o quanto somos obrigados a abrir mão dos nossos sonhos em prol de necessidades básicas fica mais claro e é reforçado. Eu fiz essa releitura de maneira totalmente digital, através de software de modelagem 3D, e depois eu criei alguns vetores e a partir disso eu tratei a imagem gerando efeitos
que pudessem reforçar essa mensagem que eu passo através da minha obra. Meu nome é Rodrigo Chove, tenho 32 anos, sou grafiteiro, artista plástico e deficiente físico. Eu comecei com 10 anos de idade, minha avó me colocou no curso de pintura de óleo sobre tela aqui na cidade e sempre me apoiou nesse campo das artes, isso em 97. E em 2002 ela me colocou num curso de HB, lápis HB, luz e sombra, depois a gente passou para aquarela e junto a isso eu fiquei sabendo que tinha um curso de grafite na cidade, aqui na nossa cidade de Batatais, interior de São Paulo. Fui conhecer o trabalho da galera, conheci os professores e me inscrevi nesse curso. Como eu já tinha o domínio do desenho, né, já fazia desenho de observação, telas, fazer o grafite para mim foi maravilhoso, ter contato com o spray naquela época de 2002. O curso terminou em 2004 e eu dei continuidade na arte, continuei pintando na rua, continuei pintando com latex, rolinho, qualquer tipo de lata de spray que chegasse na minha mão a gente estava usando na rua. E estamos na luta. Em 2016 eu consegui realizar um sonho meu, que foi ir para São Paulo, conheci várias pessoas importantes da cena do grafite que me levaram para altos lugares, vários encontros e represento o interior de São Paulo. Aqui às vezes o grafite não é tão valorizado, mas vivo um sonho, vivo o meu sonho de fazer o que amo. Não é um campo fácil, é um campo difícil, junto com a minha deficiência física, mas estou aí na luta, firme, forte e feliz. Desde criança meu nome era Rodriguinho, ou Bracinho, por causa do braço ou por causa de eu ser pequeno, né? E quando eu entrei pro grafite em 2002, eu já fazia tela, já assinava Rodrigo nas telas, não queria fazer isso na rua. E aí eu comecei a bolar um nome pra mim. E aí eu bolei o Crazy Hand, que seria mão maluca, por causa que eu tenho deficiência nas duas mãos. Eu tenho um problema nessa mão, que eu tirei um dedo aqui da mão esquerda, que é a mão que eu consigo usar mais. E na minha mão direita, eu tive uma sorte grande de ter um contato com o Ivo Pitangui em 90, 91, se eu não me engano. Então eu tinha o braço voltado para trás, vários médicos que meu pai e minha mãe me levaram, um queria cortar no toco, outro queria cortar na metade. Chegamos até o Ivo Pitangui e foi maravilhoso, ele fez esse braço fortíssimo, esse braço lindo, no qual eu não tenho problema nenhum, dirijo, ando de moto, tenho uma namorada linda e subo nas escadas. Então o Crazy Hand surgiu aí, Crazy Hand. E aí, no grafite e no hip hop a gente tem a CRIO, né, que é as turmas. A CRIO dos b-boy, a CRIO dos DJ e a CRIO dos grafiteiros. E a minha primeira CRIO chamava Circo dos Horrores. Então ficou muito repetido, Crazy Hand e Circo dos Horrores, ficou a mesma abreviação. E grafite é letra, né, começou com letra. E aí eu, como o grafite é letra e demarcação de território, eu venho de um bairro lindo que chama Ouro Verde. E aí eu incluí o Ouro Verde no Crazy Hand, então ficou Crazy Hand, Ouro Verde. E aí virou o Chove.